Fala, meus irmãos, e aí, tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui para o segundo vídeo da nossa série Fundamento da Fé. E hoje nós vamos falar sobre fé em Deus. Para quem não está nos acompanhando ou é a primeira vez que está aqui, eu sou o Denis e nós estamos fazendo uma minissérie de vídeos falando a respeito do fundamento da fé, baseado em Hebreus capítulo 6, verso 1 e 2. E nesse texto nós encontramos 5 pontos do fundamento da nossa fé, da fé cristã, da fé bíblica. Os pontos são arrependimento de obras mortas, fé em Deus, batismos, doutrina de batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. São 6 pontos. E nós já falamos a respeito do arrependimento de obras mortas, inclusive eu vou deixar o link do vídeo aqui para você acompanhar. E esse é o segundo vídeo e hoje nós vamos falar sobre fé em Deus. O texto bíblico é Hebreus capítulo 6, verso de número 1 e 2, que diz assim: Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, da doutrina dos batismos e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Amém. Até aqui. Então, esses são os 6 pontos do fundamento da fé que nós estamos estudando nesses vídeos. Desde já eu quero agradecer a todos os nossos amigos que estão inscritos no canal, que estão nos acompanhando. E nós precisamos bater a meta de 1000 inscritos e isso só é possível, só será possível com a sua ajuda. Então eu te peço, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos esses vídeos, tá bom? E ativa também as notificações para você ser avisado todas as vezes que a gente postar um vídeo novo. Nós estamos fazendo essa minissérie de 6 vídeos e fora isso nós estamos toda semana publicando os vídeos com as aulas da Escola Bíblica Dominical. Inclusive a aula de domingo já está aqui no canal também. Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição para você também nos acompanhar. Beleza, nós vamos falar hoje sobre fé em Deus. E eu quero abordar esse tema falando de 2 aspectos da fé em Deus. O primeiro aspecto é com relação à salvação. Nós temos que ter fé em Deus para poder ser salvo. Não há outra forma de ser salvo senão pela fé em Deus. Em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, diz assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Verso 9, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, um dos aspectos que o escritor aos Hebreus escreve falando do fundamento da fé, um dos aspectos é a fé em Deus. E por que ele menciona isso? Por que ele faz questão de falar disso? Porque muitas pessoas entendiam que eram salvas através de suas boas obras. E as boas obras não podem nos salvar. Por quê? Porque se fôssemos salvos pelas obras que fazemos, o sacrifício de Cristo seria em vão. Então, sendo o sacrifício de Jesus a única forma de nos purificar dos nossos pecados, ele sendo o caminho, a verdade e a vida, não temos outra forma de sermos salvos senão por Jesus Cristo. Então, eu e você precisamos ter fé em Deus para sermos salvos. Esse é o primeiro aspecto, é a primeira razão pela qual devemos crer em Deus, por conta da nossa própria salvação. Como nós falamos aqui no texto de Efésios, a salvação, ela vem de Deus.
ela é um dom de Deus, não vem de nós. Então não há outro mediador, não há outra pessoa que possa nos conectar a Deus a não ser Jesus. Então a salvação é um dom de Deus que se concretiza através de Cristo Jesus. Eu sou salvo por causa de Jesus, você também é salvo por causa de Jesus. Ele é o caminho, é Ele quem nos conecta de volta a Deus. Ele nos reconciliou com Deus. Então, através de Jesus, nós somos salvos mediante a nossa fé. Aí você pode pensar assim: ah, pastor, então não importa o que eu faça, Jesus já morreu na cruz e eu estou salvo. Sim, você está salvo pelo sacrifício de Jesus na cruz. Ah, então eu posso viver a vida de qualquer jeito porque Jesus já me salvou. Não, não é assim. Se você crer em Deus, se você acredita que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, então você vai agir conforme uma pessoa salva em Cristo Jesus. Aquele que entende que foi salvo por Cristo, ele fará boas obras, ele fará as suas obras, elas terão frutos de arrependimento. Então, você não é salvo pelas obras, mas se você entende que foi salvo por Jesus, você terá boas obras. As obras não te salvam, mas elas são o resultado de você ter sido salvo. Diferente do pensamento dos nossos antigos irmãos, que achavam que deveriam fazer coisas boas para poder ser salvo. Mas o raciocínio é ao contrário. Nós fazemos coisas boas porque já fomos salvos. Então, eu espero que tenha ficado claro esse primeiro ponto. O segundo ponto é a respeito de divindade, a respeito da divindade do nosso Senhor. Eu quero ler para você um texto de Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 e 5. Olha o que diz aqui, ó. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Verso 5: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. O segundo aspecto que eu queria ressaltar nesse momento aqui com você é a respeito da divindade de Deus. Por que devemos ter fé em Deus? Porque Ele é o único Deus. Não há outro Deus. Não há outros deuses que sejam verdadeiros. Todos são falsos. E o único verdadeiro que existe é o Senhor nosso Deus. É Iavé, ou Jeová, ou Javé, dependendo da sua tradução, do seu entendimento. Mas ele é o único Deus, o eterno. Só existe um que tem este título de eterno. Esse é o nosso Deus. Ele é o único Senhor. Não há outro Deus. Nunca houve e nunca haverá um Deus como o nosso. Então, o segundo aspecto pelo qual você precisa ter fé em Deus é porque ele é um único Deus. O inimigo de nossas almas vai querer iludir você, vai querer te enganar, porque ele é um enganador, vai querer mentir para você, vai querer tirar o foco daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus é, mas não se engane, ele é o único Senhor. Então é exatamente por isso que você tem que ter fé em Deus, porque ele é o único verdadeiro e a Bíblia diz que ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. E tem um outro ponto também. Ele exige de nós todo o nosso amor. Todo o nosso amor. Ele é digno disso. Ele nos amou primeiro. O Senhor nunca irá cobrar de nós algo que ele já não tenha nos dado. Então, primeiro ele nos ama, para depois requerer de nós o amor. A Bíblia diz em João 3,16 que ele amou o mundo de tal maneira, por isso ele deu o seu Filho unigênito. Então, eu te faço uma pergunta. Você que se diz cristão, você que se diz servo de Deus, você que se diz salvo, você ama a Deus? E se você o ama como você diz, o que você tem dado a Ele? Porque quem ama, doa. João 3,16 diz: Deus amou o mundo
Por isso ele deu o seu Filho. Quem ama, doa. Então, se você ama a Deus, você deve se doar por Ele. Principalmente por entender que você foi salvo mesmo sem merecer. Aqui diz que nós devemos amar o Senhor nosso Deus com todo o nosso coração. Então não é metade, não é dividido, não é uma parte do nosso coração, é todo o nosso coração. Ah, pastor, então significa que eu não posso amar mais nada e nem ninguém, só a Deus? Não, você pode amar a sua família, os seus amigos, você pode amar todas as pessoas, inclusive o segundo mandamento é amar o próximo. Mas o problema é, você não pode amar ninguém e nada mais do que você deve amar a Deus. Ele é o primeiro. Ele deve ser o primeiro no seu coração e na sua vida. E aqui diz nesse mandamento: amarás o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma. Né? Isso leva à ideia de ser profundo, um amor de dentro, um amor íntimo, com toda a alma. Você deve viver por isso, você deve desejar a presença de Deus, amar ao Senhor de forma intensa, de forma completa, de forma integral, com toda a sua alma. E o terceiro ponto aqui, o primeiro é o coração, o segundo a alma, o terceiro é com todo o seu poder. Isso abrange tudo que você tem, tudo que você é e tudo que você pode ser. Você deve amar a Deus com todo o seu poder, com toda a sua inteligência, com todos os seus recursos, com toda a sua força, com tudo que você tem, você deve amar a Deus. Lembrando e entendendo que tudo que você é e tudo que você tem, você deve a Deus. Porque foi Ele que primeiro te deu. Foi Ele que primeiro investiu em você. Então você amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu poder, não é nada mais do que você estar retribuindo a Deus aquilo que Ele já primeiro deu a você. E tudo isso que eu estou falando aqui é um gesto de fé. Por isso que o segundo ponto do nosso fundamento da fé é ter fé em Deus. Absolutamente isso. Fé em Deus. É claro que você pode aplicar esse tema de vários aspectos, de várias formas, mas eu queria falar só desses dois pontos: salvação e divindade. Tenha fé em Deus para você ser salvo e creia somente em Deus como uma divindade. Ele é o nosso único Deus. Beleza? Que Deus te abençoe. Se você ficou até aqui, agradeço por você ter nos acompanhado. Mais uma vez eu quero te pedir, se inscreve no nosso canal. Precisamos bater a meta de 1000 inscritos e sem a sua ajuda isso não será possível, tá bom? Que Deus te abençoe e fique na paz. Até o próximo vídeo.